Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Aqui nós conversamos sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. Eu sou a Jennifer, sou especialista em qualidade da carne e o nosso assunto de hoje vai ser então a nossa live de perguntas e respostas. Tem um abatedouro municipal. Posso vender a carne das cidades vizinhas? Bom, com relação a isso, né, a gente precisa entender que nós temos formas, né, de comercializar esses produtos, então, de acordo com o serviço de inspeção. No caso, né, por ser um abatedouro, então, municipal, em que só tem, né, o selo SIM, né, se esse for o caso, né, só tem o selo SIM, que é do Serviço de Inspeção Municipal. Neste caso, né, os produtos que são a carne ou algum produto carne que seja, né, comercializado com este selo de inspeção, tá? O produto só poderá ser comercializado no município em questão. Seja lá, meu município, Humaitá. Eu tenho um abatedouro aqui em Humaitá e eu tenho o serviço de inspeção municipal. Eu só posso comercializar na minha cidade, no meu município, tá? Isso vale para qualquer agroindústria, né? Para qualquer estabelecimento de qualquer alimento, de qualquer tipo de alimento, né? Nós não podemos comercializar para municípios vizinhos, para outro estado, porque o selo de inspeção, a fiscalização, ela não permite, né, que seja feito dessa forma. Agora, se o município ele é aderido ao CISB, por exemplo, né, que é o Serviço de Inspeção Brasileira, então similar, né, que veio para se adequar ao CIF, né, é similar ao Serviço de Inspeção Federal. Nesse caso, né, quando esse estabelecimento, então, ele cumpre todas as legislações, ele cumpre com tudo certinho, né, o que a lei está pedindo, ele tem todos os documentos, ele tem tudo organizado, né? E esse município ele tem o sistema CISB, aí sim, né, ele pode comercializar os seus produtos até para outros estados. Mas no caso de ser só municipal, ele não pode ser comercializado, então, nem para a cidade vizinha, nem que a cidade vizinha é ali do outro ladinho. Não pode, tá? Se acontecer uma fiscalização e essa fiscalização ela for no estabelecimento e ter, né, uma carne que é de outro município, que não tem esses outros serviços de inspeção, esses outros selos, né? Essa carne ela vai ser apreendida, né? Ela não está legalizada, né, de forma correta, ela não tem a permissão para ser comercializada em outro estabelecimento. A próxima pergunta é: por que é preciso verificar a temperatura da câmara e da carcaça também? Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Por que eu devo fiscalizar tanto, verificar tanto a temperatura, né, do ambiente, quanto a temperatura, então, do produto, né? Porque o que acontece? Por que precisamos ter esses dois controles? Justamente porque nós temos legislações, então, que nos estabelecem, né, que a carne ela só pode sair da câmara fria se ela estiver uma temperatura de até 7 graus Celsius. Ou seja, se a temperatura, então, estiver acima de 7 graus Celsius, essas carnes, né, essas carcaças precisam retornar para a câmara fria para que se tenha, então, um abaixamento da temperatura até chegar no limite, então, permitido pela legislação. Então, por que só monitorar a temperatura do ambiente não vai resolver? Porque eu preciso ter a certeza, né, de que temperatura que está a carne, lá no centro dessa carne, né? Porque a gente tem pensando na carcaça, né, na meia carcaça, nós vamos ter partes que vão ser mais espessas, vão ter uma espessura muito maior do que outras. Lá na costela vai ser uma carne mais fininha, né? Lá em cima, onde eu tenho os outros cortes, eu já vou ter pedaços maiores de carne em que precisa ter um controle maior da temperatura. Certo? E dessa forma, então, se tem a necessidade de fazer a medição de temperatura, sim, das carcaças, né? E também do ambiente.
Agora, eu preciso monitorar a temperatura do ambiente para que eu consiga ter uma noção, né, de como que está a temperatura da carcaça. Então, durante todo o processo de maturação sanitária, eu não preciso estar toda hora medindo a temperatura da carcaça. Não tem essa necessidade, porque através do ambiente eu consigo fazer essa avaliação. Se o ambiente está a uma temperatura de 7 graus Celsius, né, ou de muitas vezes temperaturas negativas, inclusive se trabalha, né, nas câmeras frias, temperaturas de 2 graus, de 4 graus, vai variar, né, dependendo do processo de refrigeração que é utilizado. Isso vai fazer, né, com que essas baixas temperaturas utilizadas no ambiente vão proporcionar uma temperatura baixa lá na carcaça também. Né? Então, é importante fazer esse monitoramento do ambiente para verificar se todo o sistema de refrigeração está funcionando de maneira correta, né, para garantir, através do monitoramento do ambiente, que eu consiga controlar, né, todas as variáveis do frio que são importantes de serem avaliadas, e dessa forma nós conseguimos, né, evitar muitas vezes que aconteça algum problema, né? Porque, por exemplo, né, fazendo um monitoramento mais contínuo, com uma maior frequência do ambiente, eu vou conseguir identificar se houve uma falha técnica, né? Estragou lá o condensador da câmara fria. O que vai acontecer? O ambiente vai ter a temperatura se elevando, a temperatura vai começar a subir. Com esse monitoramento, com uma certa frequência, eu consigo identificar isso e eu vejo, né? Abre um sinal vermelho, né? O semáforo lá vai entrar no vermelho e vai me dizer, né, que aquilo é um sinal que eu preciso ir monitorar. Eu preciso ir lá verificar o que aconteceu, porque alguma coisa não está certa. Então, esse é um parâmetro que nós conseguimos avaliar também a qualidade da carne em si, né? Ele nos auxilia nisso, mas é importante também que se faça, então, o monitoramento da carcaça depois desse processo de maturação, quando as carcaças são destinadas para desossa, para que se tenha esse controle da temperatura. E o mesmo acontece, né, quando essas temperaturas, a temperatura, né, dessas carnes, quando elas vão sair para serem distribuídas aos centros de distribuição. Eu também preciso controlar essa temperatura de até 7 graus Celsius, ok? Por que tem gado que a carne está escura? Bom, por quê, né? O que acontece? A gente pode ter, quando a cor da carne bovina, principalmente, né, ela ter uma coloração alterada, uma coloração mais escura do que a usual, tá? Isso nos diz, né, a grande incidência, né, é que seja o que nós chamamos de defeito cárneo, que é então o defeito DFD, tá? O que isso quer dizer? Esse defeito, né, a maior causa dele, a maior origem de ter esse defeito vai ser funções, né, de um estresse crônico que os animais vão passar, né, antes ali de serem abatidos, que vai ser em decorrência desde o carregamento desses animais lá na propriedade, como que vai ser o transporte, como que vai ser a condução desses animais, né, tanto até o veículo, né, que vai realizar o transporte, tanto, né, lá durante o frigorífico mesmo, durante o manejo desses animais, né, para serem sensibilizados, como que vai acontecer o jejum dos animais, a dieta hídrica, né, todas essas ações que antecedem o abate desses animais, quando nós não temos bem-estar animal, não temos boas práticas de manejo, né, não tem todo esse cuidado com essas fases, com uma insensibilização correta, né, que o animal não sinta dor, não se estresse, tudo isso faz, né, quando não é colocado em prática, né, bem-estar animal, faz com que os animais se estressem muito com isso, né? Eles gastam as reservas de energia que eles têm armazenados na musculatura deles, e com isso, então, nós temos um problema, né, lá na queda do pH. Que o que acontece? Nós medimos esse defeito cárneo, a qualidade da carne como um todo, através do pH, né? O pH é um indicador de qualidade. Então,
Através disso, né, quando isto acontece, o pH dessas carnes, elas vão ficar acima de 5,8. Então, 5,9 eu já tenho, né, a incidência de uma carne com este defeito. O que significa esse defeito, né, DFD? Uma das ações que vai alterar é justamente a cor, o dark, né? O D é de dark, que significa então ter uma coloração escura, que não é aquela coloração que a gente está acostumado usualmente, né? A carne bovina tem aquele vermelho mais brilhante, aquele vermelho mais vivo. Isso é uma carne, né, considerada normal, que vai ter um pH normal, um pH aceitável. E quando a gente tem então essa coloração escura, é em função deste defeito. O que mais esse defeito ele vai proporcionar nessa carne, né? Ele vai ser aquela carne, então, que tem de forma in natura. Quando a carne está in natura, né? Quando ela não é preparada ainda, ela vai ter esse aspecto, então, da coloração escura, ela vai ser uma carne firme, tá? E uma carne seca. Né? Então, com isso, né, com este defeito, além da gente alterar as características sensoriais dessa carne, né, que são características de qualidade, que são características fundamentais no momento da compra dessa carne lá pelo consumidor, né, porque ele vai avaliar a cor, depois que ele vai provar, ele vai começar a avaliar características sensoriais, que é o sabor, o odor, né, a suculência daquela carne, e esses parâmetros são influenciados, né, através desse defeito. E outra coisa que acontece também, né, é que nós vamos ter a durabilidade dessa carne comprometida, porque em função desse pH alto, né, a gente proporciona desenvolvimento de micro-organismos que são, né, de origem deteriorantes, que vão alterar as características de qualidade do produto, e o tempo, né, de durabilidade dessa carne passa a ser ainda menor, né, do que já é o tempo de durabilidade de uma carne refrigerada. Né? Então, com isso, a gente, com esse defeito, né, a gente tem várias características de qualidade sendo alteradas, sendo influenciadas, impactando até na questão de rentabilidade, né, dos estabelecimentos como um todo. Aí, o que outros pontos que podem ser de uma coloração escura, tá? Por exemplo, uh, um indicador é, então, defeito carne DFD. Outra coisa que nós podemos abordar aqui, relacionado à questão da embalagem a vácuo, tá? Se a carne ela tem qualidade, foi tudo certinho, tudo ok, e ela está na embalagem com a coloração escura, que é o que acontece, tá? Isso é um processo normal, tá? Só para a gente deixar bem claro aqui as coisas, né? Que carnes embaladas a vácuo, elas vão sim ter uma coloração escura, tá? Animais mais velhos podem também ter uma coloração um pouco mais escura do que animais mais jovens. Então, isso também pode ser alguns fatores, né, que podem fazer com que essas carnes tenham a coloração mais escura. Mas, no geral, né, a cor escura é do defeito carne DFD. Então, é algo bem perceptível a diferença, né? Que a gente consegue visualizar a olho nu essa diferença. Claro que a medição do pH, então, vai ser algo que vai comprovar, né, realmente se aquela carne tem o defeito ou não. Por isso, da importância, né, dos frigoríficos realizarem a medição de pH sempre depois do processo de maturação, para que dessa forma eles consigam direcionar, né, essas carnes não para o mercado interno, né, não para venda direta, mas sim para a elaboração de algum produto. É posto hormônios no gado? Já trabalhei com gado com odor diferente. Bom, olha, até onde eu sei, eu não trabalho muito com essa questão da criação dos animais, tá? Mas até onde eu sei, não é utilizado nenhum tipo de hormônios de crescimento, né? Ou de algum outro tipo de hormônio. O que se faz, né? É o que pode influenciar nesse odor diferente, né? Pode ser desde questões hormonais do próprio corpo, né, desses animais. Touros, por exemplo, né, a questão de testosterona. Né? Então, isso pode ser algo que possa influenciar.
Mas a própria questão da alimentação que os animais recebem também podem influenciar nessas características, tá? Mas o uso do hormônios na produção, desde bovinos, desde frangos, né? Que a gente tem muita polêmica, né? De que se faz o uso de hormônios na criação dos frangos. Na verdade, isso não é verdade, né? Não é verdade, porque a gente tem legislação, né, que nos diz que não é permitido, né, fazer o uso, então, de hormônios na formulação, na alimentação desses animais. Até porque, né, pessoal, se nós pensarmos com relação a questões viáveis, econômicas, né? Colocar hormônios na alimentação, isso sairia muito caro, isso envolveria muito recurso, né? Aplicar hormônios injetáveis nos animais, isso é algo que não é lógico, né? Que as empresas elas não sustentariam. Imagina, agora já está difícil para o produtor, né? Para que ele consiga né, todo dia ali trabalhar, ter alimentação para os animais em função do custo elevado que está os insumos hoje, né? Então, isso não seria nada viável. E além, né, de não ser permitido pela legislação. Então, quando a gente vê esse desenvolvimento, principalmente na questão das aves, né, tudo isso, pessoal, foi um trabalho de genética, né, um estudo que foi feito e que trouxe resultados positivos para o setor. Né? Então, hoje, que os animais estão prontos em um tempo menor, não é hormônio do crescimento, não é, né? É em função, então, de todo esse desenvolvimento em estudos que foram feitos, melhoramentos genéticos. E isso acontece em todas as espécies, né? No frango, a gente teve esse desenvolvimento do animal em um tempo mais curto. Agora, lá para o por exemplo, para os suínos, né? Nós tivemos, através desse melhoramento genético, uma diminuição da gordura de acabamento das carcaças dos suínos. É porque antigamente se consumia mais essa carne com aquele toicinho, né? Assim, né? Com uma espessura elevada. Agora não, a gente já tem, em função desse estudo, de toda essa genética, mais área de olho de lombo, né? Que é mais carne, né? E menos gordura, né? Que é o que o mundo vai se mudando, né? Os consumidores vão tendo novas exigências e a gente vai adaptando, né, os estudos para conseguir chegar a resultados, né, em que eles querem, em que eles esperam. Quais são as perspectivas do mercado da carne nos próximos anos? Bom, Felipe, vou dar a minha opinião aqui, tá? Frente ao que a gente pesquisa, né, e leio bastante notícias, informações referentes, né, à questão do mercado de carnes como um todo, né, o que acontece? A perspectiva, ela é positiva, tá? Ela é promissora, por quê? Nós vemos, né, que o Brasil ele continua se destacando, né, tanto em exportações, em toda a criação dos animais. Nós somos, né, um grande produtor e um grande exportador de carnes, e isso não vai mudar, tá? Isso vai continuar, mesmo, né, que nós estamos passando, enfrentando agora, né, daqui um tempo, nós vamos ter já no Brasil também, né, inserido as fábricas de carnes cultivadas, né? Então, inclusive a JBS já é uma que anunciou que tem previsão, né, de iniciar com esta carne cultivada em 2024, uma planta aqui no Brasil. Mas isso, né, na minha opinião, não vai influenciar em nada, né, a questão da carne convencional. Né, de ter o animal, de ter o processo de abate, de ter a venda, ter o açougue, a casa de carnes, isso não vai influenciar, porque o consumidor que gosta de carne, né, ele vai querer continuar consumindo essa carne da maneira tradicional, né? Então é comprar lá a carne mesmo, a picanha, né, comprar o filé, a chuletinha lá e preparar na sua casa. Então isso não vai ter uma influência, porque até porque vai ser também
uma forma, né, que vai ter um custo elevado para o consumidor e não vai ser todos os públicos que vão ter como consumir esta carne, tá? Então, as perspectivas, do meu ponto de vista, elas são boas, né? Nós tivemos agora, essa semana passada, a China rompeu de novo, né, com exportações do Brasil, mas isso são questões de que o mercado oscila, né? Como a gente observa tanto nos animais, né, no custo da carne do suíno, né, para o produtor, isso vai influenciando, né? Isso vai sofrendo as alterações de acordo com como que o mercado está se comportando. Então, isso são coisas que vão acontecendo, mas eu acredito sim que o consumo de carne ele vai aumentar, né, até pela questão da necessidade, da importância, né, que é o consumo de proteínas, né, o consumo de proteínas saudáveis, né, de proteínas de fontes confiáveis, né, toda essa questão também que a gente tem sendo desenvolvido do estudo, do melhoramento, né, das características da qualidade da carne, então a gente consegue mudar muito, né, as características nutricionais da carne através de uma alimentação balanceada dos animais, né, então esses estudos que nós vemos mundo afora, né, não só no Brasil, com certeza eles vão cada vez mais, né, sendo viáveis economicamente, né, e eles serão colocados em prática, e isso vai retornando, né, de forma gradativa, então, para a questão do consumo e dos dados também de produção e exportação das carnes. Então, no meu ponto de vista, é promissor, tá? Inclusive, eu tenho um aluno meu de Uruguaiana que ele está em fase de implantação de um novo frigorífico, né? Um frigorífico de ovinos, em que ele vai abater inicialmente, né, apenas ovinos, que é uma proteína que nós ainda temos muito a explorar, né? Que hoje ainda ela não é tão explorada assim. Nós não vamos a qualquer açougue e encontramos carne ovina. Né? Então, nós temos outras proteínas também que podem se sobressair, né? Que podem ter o seu destaque também ainda no mercado, que ainda temos um consumo baixo, né, de carne ovina. Ainda a gente vê, né, a carne ovina sendo comercializada mais, sendo consumida mais em ocasiões especiais, né, e só no final de semana, não é aquela carne diária, né, do dia a dia do consumidor. Então, isso são perspectivas ainda que nós teremos, né, e que fazem com que o mercado seja aquecido e que o mercado fique diferente também, né? Ele vai se moldando de acordo com essas novas exigências do consumidor, de acordo com novos mercados, né, que podem ser abertos também. Certo? Essa questão do mercado das carnes, né? É importante a gente saber, né, que esse mercado das carnes, o custo da carne, né? O custo de tudo isso, isso vai variar, né, de acordo com várias ações, né? Agora, por exemplo, estamos se encaminhando, né, para as eleições a nível nacional. Então, isso também influencia, né, na questão do preço, né, na questão de todo o mercado econômico, né? A guerra que a gente está enfrentando, a própria pandemia. Então, tudo isso ele vai influenciar nesse mercado de carnes. Então, é claro que não tem como a gente dizer de certeza como que vai ser. Mas as projeções que a gente vê, né, de todos os canais que divulgam informações, né, é que sim, vai ser sempre crescimentos positivos, né? O que significa CIE e CIF? Bom, tivemos antes uma perguntinha que eu falei um pouquinho do serviço de inspeção, né? O municipal e o CISB, né? E aqui, então, o que significa estas siglas? Né? O CIE é Serviço de Inspeção Estadual, tá? E o CIF, Serviço de Inspeção Federal. Então, o que que acontece? Nós temos os selos, né? Isso são selos de inspeção, e estes selos, né? Eles vão funcionar de acordo, né, com a a permissão daquele estabelecimento em comercializar os seus produtos. Então, todo estabelecimento que for, né, que ter o selo de inspeção CIE, né, que é estadual, poderá comercializar os seus produtos dentro do estado.
né? Então, se eu tenho aqui mesmo no meu município, em Humaitá, eu tenho um estabelecimento eu tenho serviço de inspeção estadual, eu posso então comercializar em todo o território do Rio Grande do Sul a carne em que eu produzo nesse estabelecimento, ok? Se eu tenho o CIF, né? Digamos que eu quero expandir e eu consigo o serviço de inspeção federal. Com o serviço de inspeção federal, eu vou passar a comercializar a minha carne em todo o território nacional, tá? E inclusive também podendo trabalhar então com exportação. Apenas, né, poderá exportar os seus produtos quem tem a adesão ao selo CIF, tá? Com o selo CI ou SIM, não se pode exportar a carne nem os produtos carnes. E claro, né, pessoal, que quando a gente fala em exportar, todo o estabelecimento ele precisa atender não só as legislações, então, a nível nacional, que nós temos várias, né? Mas também atender as exigências dos países, né, em que vão realizar a compra. Então, cada país ele tem uma exigência diferente, ele tem uma exigência específica. Né? Se for lá dos países muçulmanos, a Arábia, né, eles vão ter toda a questão religiosa. Então, precisa ter um abate que esteja dentro do que eles querem, que seja um abate dentro dos preceitos religiosos. Então, nós vamos ter uma série de exigências diferentes, em que estes países fazem as suas próprias auditorias nessas empresas, para que as empresas, então, estejam habilitadas a exportarem os seus produtos. Ok? Então, basicamente, né, quando a gente tem essas siglas, são os selos de inspeção e isso significa, então, que eles podem comercializar, né? Na verdade, esses selos, eles trazem um limite, né, de até onde podem ser vendidos os seus produtos dessas empresas. E claro, né, que quando se tem o sistema de inspeção municipal que eu comentei antes para vocês, a maioria, né, quem vai fazer todo esse processo de verificação da qualidade da carne, de inspecionar os animais no processo de abate, né, lá no açougue também vai ser o serviço de inspeção municipal, que vai ser constituído, então, por funcionários, né, do próprio município, na maioria das vezes. E já no CIF, né, a gente já vai ter, então, os responsáveis, então, do serviço de inspeção federal mesmo, né, que vão fazer esses processos, então, de verificar se tudo está de acordo, né, com o que diz então a nossa legislação. Como saber se o animal está pronto para o abate? Bom, aqui, né, nós temos algumas formas que a gente pode verificar se o animal ele está pronto ou não, né, para ser abatido. Uma delas é através do acabamento de gordura desse animal, né, que é uma das mais utilizadas, né, acredito eu, que é uma das mais utilizadas, as formas fáceis de verificar, né, que o animal está ok para ser abatido. Como que a gente verifica, né, essa gordura de acabamento do animal? Então, nós temos algumas formas diferentes de se fazer esse processo. Uma delas é ter o profissional ou o próprio produtor que saiba, né, tocar a anca do animal, seja lá no bovino, no suíno também pode se fazer isso, né? E você verifica ali quanto que tá o acabamento de gordura do animal. Vai ser sempre entre a 12ª e a 13ª costela em que se faz essa medição. Profissionais como zootecnistas, médicos veterinários, eles têm também esse conhecimento, né, para fazer essa medição. Nós temos também algumas ferramentas, então, que auxiliam a realizar essa medição, essa verificação, né, do grau de acabamento de gordura. Que nós temos uma ferramenta que é da própria Embrapa. Agora eu não vou me lembrar o nome da ferramenta, tá? Mas ela é como se fosse um paquímetro. Você coloca em cima da anca do animal e ele vai dar quanto que está o acabamento de gordura. Se ele ainda está ok, daí ele tem tipo um semáforo de cores, que é amarelo, verde e vermelho. No amarelo ainda não está ok. No verde, então, ele está com um bom acabamento de gordura. E no vermelho, então, significa que já passou, né? Tem um excesso de gordura, então, na carcaça desse animal. E outra forma que nós temos
É através do ultrassom, né, através da realização do ultrassom, nós conseguimos também verificar não só o acabamento de gordura, mas também o que nós chamamos, né, de AOL, da área de olho de lombo, né, onde nós conseguimos ver quanto que está a musculatura desse animal, quanto que eu vou ter de rendimento naquela carcaça, né? Então, o ultrassom é uma ferramenta que tem um custo um pouco mais elevado, mas que também, em contrapartida, nos dá algumas informações mais precisas, né? E não só de acabamento de gordura, mas também de outras avaliações, né, que podem ser feitas através do ultrassom. Então, essa é uma das formas, né, que a gente tem mais precisas de saber se o animal está pronto para ser destinado ao abate. Através da medição de peso também, né, pode ser utilizado, né, através da avaliação, né, da medição de alguns tamanhos, né, do animal também eu posso avaliar em função de fazer medições de comprimento, de tamanho, peso, que também vão auxiliar, né, para ver se o animal está ou não pronto para ser abatido, ok? De forma geral, é dessa forma que a gente faz a avaliação, principalmente, né, do acabamento de gordura. O que é CISB? O CISB, então, Genro, é um serviço de inspeção, né, um sistema de inspeção brasileiro, tá? E ele é equivalente, né, ao CIF. Então, o CISB ele foi desenvolvido há não faz tanto tempo assim, né? E veio como uma forma, então, de desburocratizar o serviço de inspeção, né? Porque o que acontecia antes? Antes, né, os estabelecimentos, para eles comercializar os seus produtos a nível federal, né, para outros estados, eles precisavam ter o sistema, né, aderido, o CIF. E agora, né, com o CISB, os municípios aderem ao sistema de inspeção, né, do CISB, e uh, como que funciona, né? O município aderindo, então, essas empresas, elas vão ser fiscalizadas da mesma forma, né, seguindo as legislações também, mas o município passa, né, a ter esse controle de fiscalizar se o serviço está sendo feito, se está sendo cumpridas as legislações. E quando o estabelecimento recebe, então, o selo CISB, né, ele tem essa permissão para comercializar os seus produtos em todo o território nacional. Só não pode, né, a exportação nesse caso. Então, é algo que é muito vantajoso, que a gente tem muitos municípios que estão aderindo, né, esse selo CISB, que facilita todo o processo, né? Ele facilita até para o Serviço de Inspeção Federal e facilita também para o comércio em si, né? Para os frigoríficos em si, para os produtores, os donos, né? Que conseguem também ter facilitado esse processo de adesão, né, a esse selo e conseguem comercializar os seus produtos, né, em território nacional e aumentar os seus lucros, né, aumentar a receita do município também. Então, na verdade, é algo que veio bastante, né, para somar e para facilitar esses processos. Inclusive, tem muitos profissionais da área, né, que estão trabalhando, auxiliando os municípios nessa adesão, porque a gente tem uma série daí de quesitos, né, de questões que devem ser feitas para conseguir aderir, então, a esse sistema de inspeção. Então, no próprio site lá, se colocar no site, né, do mapa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vocês encontram informações referentes, né, a como que funciona essa adesão, então, ao CISB. Aí lá vocês encontram bastante informações. Pode comercializar vaca que não produz mais leite? Sim, tá? Isso é uma prática que acontece, né? Que são as vacas que a gente chama então de descarte, né? Porque quando elas não estão mais produzindo leite, elas são descartadas da propriedade porque elas não estão atendendo a finalidade, né? A que elas eram destinadas, né? Então, sim, acontece, né? O abate dessas vacas é permitido, acontece bastante, né? Até porque é preciso dar um destino a esses animais, né? Então, pode sim ser comercializado também, né? Claro que essa carne, né, ela pode acontecer de não ter uma maciez boa, né?
ela pode não ter as suas características sensoriais tão boas assim. Então, nesse caso, às vezes eles utilizam para fazer uma carne moída ou para utilizar no preparo de algum produto cárneo, né? Para que não aconteça, então, de chegar à venda dessa carne de forma in natura. E quando eu digo, né, de forma in natura, é os cortes cárneos, para o consumidor, então, não associar uma carne não é tão macia assim e ele e levar a ter essa rejeição, né, de voltar a comprar o produto naquele açougue, naquela casa de carnes, né? Então, às vezes a gente pode trabalhar a venda dessa carne de uma maneira um pouco diferente, tá? Para que a gente não tenha essa rejeição do consumidor pela marca ou pelo estabelecimento em si. Mas é permitido sim, tá? O abate e a comercialização, então, de vacas de descarte, tá? Vamos ver aqui, tem mais uma. Qual é a porcentagem de gordura que deve ter na carne de primeira? Com relação a essa questão, né, de porcentagem de gordura, nós precisamos verificar aí a legislação, tá? Nós temos uma legislação específica, um regulamento, né, específico para carne moída, né, em que ele nos traz algumas informações. Agora, de cabeça, assim, eu não vou me lembrar qual que é este percentual, tá? E até porque essa questão, né, de carne moída de primeira e de segunda, o que que acontece, né? Geralmente, na carne moída de primeira, você vai pegar um corte mais puro, né? Você vai pegar aquele corte hã, que não tem tanta gordura assim, né? Que não tem tantos nervos. Você pega lá um patinho, né? Você pega um coxão mole. Então, é utilizado esses cortes mais puros. Então, geralmente, vai ser trabalhado com a questão da gordura que está presente neste corte em si, tá? Então, geralmente, a porcentagem de gordura ela vai ser bem baixa. A carne em si, né, 100 gramas de proteína, ela vai girar em torno ali de 3 a 4% vai ser gordura, mas não, né? Então, eu acredito que gira nesse percentual. Mas aí a gente teria que consultar certinho o regulamento, né, para ver se tem algo mais específico voltado a essa porcentagem de gordura que é permitido. Mas aí na carne que a gente chama então de carne de segunda, né? Já vai ter mais aqueles nervos, né? Que vão ser utilizados já para fazer essa carne moída, né? Principalmente. Então, aqui a gente precisa observar sempre o regulamento. Tá? Posso ter CIF com frigorífico de pequeno porte? Você pode sim, tá? Desde que você atenda à legislação. Né? O que acontece? Para ter um serviço de inspeção federal, você precisa atender aos requisitos da legislação. Então, vai ser desde ter a equipe treinada, de ter o local em condições adequadas, é de ter implantado, né, no frigorífico as boas práticas de fabricação, é você ter todos os documentos da qualidade desenvolvidos, né, funcionando, sendo colocados em prática. Então, geralmente, para você ter adesão ao selo CIF, você precisa ter o APPCC também, né? Você precisa, então, ter todos lá os programas de autocontrole, né? Tudo já escrito, tudo funcionando no estabelecimento. Então, não importa muito se você é de pequeno porte, médio porte ou grande porte, desde que você atenda o que a legislação está pedindo, né? O que é cobrado pela legislação. Então, tendo isso, você consegue, né, ter a adesão ao selo CIF, ok? Então, não é questão muito de tamanho, não. É mais de atender às exigências. Claro que, para muitas vezes, um estabelecimento de pequeno porte, não tem tanta viabilidade assim em se ter, né, todo o controle de qualidade, equipe de manutenção, né? Então, acontece que a maioria dos frigoríficos que tem o selo CIF são frigoríficos um pouco maiores, né? Em função de ser mais fácil, né? De ter equipe, ter pessoal também para colocar em prática. Porque quando a gente fala, né, em serviço de inspeção federal, nós trabalhamos muito, né, com essa questão toda do controle de qualidade como um todo, de ter boas práticas de fabricação, né, de ter
todos esse monitoramento, né, através das planilhas, tudo tem que funcionar muito bem, né? Não que um frigorífico de pequeno porte precisa acontecer isso também, né? Mas a cobrança aí do serviço da inspeção federal ela é muito maior, né? Em função de que acontece auditorias com mais frequências, né? Então precisa se adequar a mudanças nas legislações, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos agora ano passado, né, uma nova legislação do bem-estar animal e do abate humanitário, em que eles dão um prazo para que as empresas se adequem a essa nova legislação, né? Até porque eles exigem algumas mudanças, né? E para isso eles precisam fornecer um tempo para as empresas se adequarem. Então, quem tem o serviço de inspeção federal, esse tempo de adequação ele já passa a ser menor. Nesse caso, foi de 1 ano, que já vence agora em julho, tá? Então já está vencendo o prazo para essas empresas. E no caso de serviço de inspeção estadual, esse prazo é um pouco maior. Então eles têm até o ano que vem, né? Julho do ano que vem para se adequarem. Então eles recebem 2 anos para se adequarem. Né? Então as exigências elas passam a ser ainda maiores, tá bom? Mas nada impede de você conseguir, Felipe, o Serviço de Inspeção Federal em frigoríficos de pequeno porte também. O que é gordura de marmoreio? A gordura de marmoreio, pessoal, é aquela gordura então que está entremeada entre as fibras musculares. Tá. O que isso quer dizer, né, Jennifer? Então, pessoal, a gordura de marmoreio é aquela gordurazinha, aqueles veiozinhos brancos que nós encontramos nas carnes, né, de todas as espécies, tá? Muitas pessoas acham às vezes, frango não tem marmoreio. Tem sim, tá? O frango tem marmoreio também. Então é aquelas gorduras branquinhas, né, que a gente tem que elas estão entremeadas mesmo entre as fibras musculares. E o que isso quer dizer, então, né? Essa gordura de marmoreio vai ser aquela gordura que será responsável pela maciez e pela suculência das carnes. É por isso, né, que a carne lá da raça, né, do Wagyu, que ela tem todo aqueles veiozinhos brancos vários, né? Se vocês já viram uma imagem daquela carne, ela é cheia daquelas gordurinhas brancas no meio da carne, né? Isso é gordura de marmoreio. Isso que traz essa maciez, essa diferenciação no sabor dessa carne. Né? Então, nós temos hoje, né, a raça Angus é uma raça que tem bastante, né, predisposição de gordura de marmoreio, né? Tudo isso faz com que essa carne tenha uma qualidade maior, né, frente a essas características sensoriais. Então, hoje, né, uma carne que não tem nada de gordura de marmoreio é uma carne que não vai ser tão macia assim, que não vai ter tanta suculência assim, né? E hoje os consumidores eles já estão, né, cuidando isso, tendo essa atenção maior, né? Você ter duas opções de comprar de 2 cortes carnes e um tem gordura de marmoreio e outro não tem, o consumidor vai levar o que tem, né? Porque ele já sabe que aqueles veiozinhos brancos são responsáveis, né, por dar uma maior maciez. Porque no momento em que se vai preparar aquela carne, essa gordura ela vai se liquefazer, ela vai se derreter entre, né, a musculatura ali entre as fibras dessa carne e ela vai proporcionar toda essa maciez e esse sabor diferenciado. Então, por isso que a gordura de marmoreio hoje é tão importante assim. Né? A gente tem outros tipos de gorduras, né? Como a gordura de acabamento, que eu acabei comentando hoje um pouco com vocês, da importância, né? A gordura de acabamento ela tem uma importância fundamental também nesse processo, porque ela que vai proteger a carne, né? Vai proteger a carne de queimaduras pelo frio, do ressecamento, né? Mas a gordura de marmoreio vai ser aquela, então, responsável por melhorar, né, por proporcionar características diferenciadas, então, relacionada a questões sensoriais, sabor, maciez e suculência, né, da carne como um todo. Então, por isso lá que o Wagyu, ele tem um valor agregado, né, porque são peças carnes que têm muita deposição de gordura de marmoreio. E esse nome marmoreio, né, ele é justamente em função de que parece um mármore,
Porque se você pegar uma peça com bastante marmoreio, ela tem todos aqueles veiozinhos igual uma peça de mármore, né, então por isso gordura de marmoreio. Então umas curiosidades aqui para vocês, né, mas a gordura de marmoreio então, ela significa, né, ela é sinônimo de sabor diferenciado ao produto, tá. Por isso que quando nós temos carnes, né, dessas raças, diferentes, né, dessas raças mais conhecidas, não só de bovinos, mas também de suínos, né, então a gente tem raças, né, que elas vão sim ter essa maior disposição, né, de gorduras de marmoreio. Por isso que se trabalha muito também, principalmente nos bovinos e suínos, com o cruzamento de raças, né. Através desses cruzamentos, eles conseguem, fazer com que uma raça por exemplo, né, um Nelore, um cruzamento com um Nelore e um Angus, né. O Nelore, ele é um animal que ele se desenvolve mais fácil, é um animal mais bruto, né, podemos dizer assim. Então ele se adapta melhor a climas mais quentes, né, até pela pelagem mais clara. Então fazer esses cruzamentos com um Angus, né, que é um animal da pelagem preta, pelagem escura, né, fazer esses cruzamentos faz com que você consiga levar para regiões mais quentes do estado, como no Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul, você consegue usar esses cruzamentos para ter uma carne com qualidade, com as características de uma raça Angus, né, e também com as características de que aquele animal vai se adaptar àquela região. Então esses cruzamentos, eles são bem importantes para isso também, né, para que a gente consiga trabalhar, né, com animais que vão se adaptar ao clima, que vão se desenvolver muito bem, para que eles consigam chegar a um ponto ideal de abate, né, em um menor tempo, e mesmo assim eles conseguem ainda manter a qualidade, então, destas carnes. Então, por isso que se trabalha bastante com os cruzamentos genéticos, para que a gente consiga trabalhar, né, muito bem essas questões. Certo, pessoal? Obrigada pela participação de todos vocês e um grande abraço.